A gente fica sempre nessa tensão, né? Tem um delayzinho. Pronto, agora sim. Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do curso de Ciência da Computação, da disciplina Lógica Matemática. Por favor, registrem a presença de vocês aí no chat, para que a gente possa começar nossas atividades de hoje. Lembrando que hoje é o nosso último encontro síncrono, nós vamos ter apenas mais uma atividade, que é na quarta-feira a segunda avaliação de vocês. A avaliação sempre, como eu falei, né, assim como foi a primeira, ela será baseada nos carros que a gente fez anteriormente, né? Então sugiro a vocês rever os vídeos que já estão gravados no canal, para poder fazer uma revisãozinha dos assuntos que vão aparecer na prova, certo? Na avaliação. Bem, vamos aqui para a nossa apresentação, nossa apresentação de hoje, e vamos já começar. Temos aqui, acho que está todo mundo aqui já, certo? Vamos esperar aparecer aí na tela de vocês, que geralmente tem um delayzinho também, né, na hora de aparecer. Atenção, atenção. Todo mundo está vendo a minha tela? Tá? Essa frase já virou uma espécie de presença constante nas videoaulas, né? Não somente na nossa, mas acho que de muita gente também. Bom, então vamos lá, vamos iniciar o nosso Kahoot de hoje. Vou só aumentar aqui o volume um pouquinho, para a gente poder ouvir a musiquinha do Kahoot também. Atenção. E vamos começar. Bom, introdução ao estudo da álgebra booleana. A álgebra booleana, ou álgebra de Boole, como alguns autores preferem, é o assunto que fecha a nossa disciplina. Então, podemos dizer acerca de uma operação binária, exceto. Então, vejam bem, tem a história do exceto aí, esse exceto geralmente causa confusão na hora de escolher. Primeira alternativa, é uma lei pela qual todo par ordenado XY leva a um terceiro elemento. Outra opção, os conectivos da conjunção e disjunção são operações binárias. Outra opção, posso realizar uma operação binária com apenas um operando, ou a soma é um exemplo de operação binária. Então, uma dessas alternativas, ela não se refere a uma operação binária, certo? Então, eu dei mais tempo aí, porque os textos são um pouco longos, né? Vamos lá. Vamos lá. Isso foi um assunto tratado bem no início do vídeo de pré-aula da introdução. Show de bola, bem equilibrado, né? 8 pessoas acertaram, mas 7, né, se confundiram um pouco. Bom, vamos lá. Comentários a respeito da alternativa correta. Então, podemos dizer acerca de uma operação binária, exceto, posso realizar uma operação binária com apenas um operando, né? Então, uma coisa que a gente não deve esquecer jamais é os conceitos de operador e operando. Então, um operador é, por exemplo, o conectivo da conjunção, o conectivo da disjunção, o conectivo da negação. A operação de soma ou a operação de multiplicação tem os seus respectivos operandos. Geralmente na soma é aquela cruzinha, geralmente na multiplicação ou é um ponto ou é o asterisco. Então, esses operadores, como eles são binários, eles precisam estar entre dois operandos. Ou, no caso da notação, da lógica proposicional, que você tem a notação polonesa, né? Então, você teria uma situação um pouco diferente, mas isso não é o caso aqui da álgebra booleana. Então, nesse caso aí, quem prestou atenção ali na alternativa não se confundiu, porque, veja bem, se uma operação é binária, obrigatoriamente, eu preciso ter dois operandos. Se a operação fosse unária, como, por exemplo, a operação complemento da álgebra booleana, que equivale ao conectivo da negação, da lógica proposicional, aí você tinha o quê? Uma operação unária e basta
ter um operando. Então, essa foi a casca de banana. Todas as demais alternativas estão corretas, que se referem a qualquer operação binária. Quando a gente fala de operação binária, eu não estou me restringindo, no caso, somente a soma e multiplicação, né? Então, eu estou falando de multiplicação de produto, disso dentro do contexto da álgebra booleana. Mas a gente sabe que existem outras operações binárias em outros contextos. É sempre lembrar dessa questão. Binário, então, se eu tenho um conectivo, um operador, eu vou ter dois operandos, certo? Vamos avançar aqui, ver como é que está o nosso ranking. Nosso amigo Natanael em primeiro, Vitor, aleatório em terceiro, Marvin em quarto e o Alcântara em quinto, mas ainda temos mais 4 perguntas e eu espero que haja uma competição boa aqui nesse nosso carro, certo? Verdadeiro ou falso? Dizemos que X é fechado em relação à operação de produto, né? Se X vezes Y pertence ao X, né? E para todo X e Y pertencente a X. Então, vejam bem. Eu estou dizendo aqui, ó. Dizemos que X é fechado em relação a. Opa, alguém está chegando. Nosso monitor hoje se atrasou um pouquinho, né, Lincoln? Lincoln vai pagar uma prenda também. Só porque é monitor, pensa que não paga prenda? Show de bola. Todo mundo acertou. Parabéns, né? Parabéns a todos. Fazia tempo que eu não via a unanimidade, ou seja, todo mundo acertar uma questão, isso me deixa super feliz. Então, gente, um breve comentário. O que é uma operação fechada? A gente diz que uma operação é fechada, né? Por exemplo, se você... a gente pode dizer que a operação de soma, ela é fechada em relação aos números naturais? Sim. Por quê? Porque se eu somar 2 números naturais, o resultado que eu vou obter será um número natural também. Da mesma forma, a operação de produto dos números naturais. Na álgebra booleana, também ela é considerada a operação de produto uma operação fechada, né, em relação ao conjunto X, né? Aliás, a gente diz que X é fechado em relação à operação de produto, porque se eu fizer X produto Y, ou X vezes Y, né? Então, para todo X e Y, ele vai pertencer ao conjunto X, certo? Vamos lá avançar. Eu acho que o ranking agora deu alguma modificação. Opa, olha aí, teve gente que subiu aqui algumas posições. O Juninho também não estava aparecendo, ele apareceu, né? O negócio aqui tá bonito, tá bacana. Vamos lá, Natanael, se eu não me engano, continua mantendo a sua liderança, né? Vamos lá. Terceira questão. Um operador é associativo quando? Então, veja bem, a associatividade é uma das propriedades que a álgebra booleana possui. Alguns autores chamam de propriedade, alguns autores também podem chamar de axiomas, né? No caso do nosso estudo aqui da álgebra booleana, o livro que eu utilizei para poder elaborar aquelas 2 pré-aulas, que foi esse daqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele chama de axiomas, certo? Mas no segundo tempo, eu usei um outro livro para preparar o nosso segundo tempo, e aí eu vou mostrar também para vocês em momento oportuno. Aí ele já chama de leis, né? Leis, axiomas, acaba sendo do mesmo jeito. Aqui está muito fácil, certo? Preste atenção bem direitinho aqui as alternativas, cuidado, que vocês podem se embananar. Certo? Opa, aqui houve um empate, né? Então, aliás, empate não, desculpa. Aqui 8 pessoas se confundiram, né? 7 acertaram. Então, aqui nós temos a associatividade, né? Então, quando é que um operador é associativo? Quando eu posso ter essa identidade aqui, certo? Entendido? Essa outra alternativa aqui, que 3 pessoas assinalaram, né? Pode ter havido uma confusãozinha, certo? Porque aqui nós temos uma outra propriedade, ok? Beleza? Isso, exatamente. O sinalzinho
Não é somente o sinal, Marvin, é também a própria identidade. Se você observar bem, né, além dos dois operandos, aqui é um asterisco, aqui é um ponto, né, tem uma outra diferença aqui do lado direito da igualdade. Então, isso daí é que é o principal, certo? Aqui no azul, né, isso, sim, agora que eu entendi aqui a tua colocação, o azul e o verde, né? Os operadores eram diferentes. Isso. Eu pensei que era. Eu tinha lido vermelho, não sei porquê. Bom, aqui no azul, acredito eu que houve a confusão justamente porque os operadores são diferentes, né? Entendido? Mas, de uma certa maneira, a gente até poderia dizer o seguinte: essa azul, ela tá para confundir mesmo, certo? É por conta dos dois operadores. Então, aqui eu tenho um operador que é um asterisco e um operador que é um ponto. Nessa outra aqui, ela expressa bem a associatividade porque é o mesmo operador, ok? Então, é aí que está o grande lance. Vamos ver aqui se houve modificações. Herbert, maior sequência de 3 respostas. Opa, tem gente chegando. Meu amigo João Davi, seja bem-vindo, né? Vamos ver como é que está aqui. Herbert assumindo aqui a terceira colocação. Depois eu queria perguntar à pessoa que botou esse código no lugar do nome. Ah, tá. O Matheus usou um PIN. Ei, Matheus, coloca aí no... Ah, não, já vou saber que esse PIN aqui é você. Tá bom? Então, ainda bem que tu se manifestou, certo? Isso me faz lembrar quando, há alguns anos atrás, que eu pedia para os alunos mandar trabalho por e-mail, eu dizia assim, gente, por favor, se identifique no e-mail, porque às vezes vocês ainda estão usando o e-mail, o primeiro e-mail que vocês criaram lá na adolescência. Aí tinha cada e-mail que eu não tenho coragem nem de falar aqui, né? Imaginem aí os e-mails que a galera criava ainda na adolescência e aí continuava utilizando mesmo na faculdade. Era terrível, era cada e-mail, certo? Bom, vamos avançar aqui, que ainda temos mais um para fazer, né, meu carro? Beleza? Bom, que fórmula que representa o circuito abaixo? Ó, nós temos aqui um circuito, uma representação de um circuito. No nosso segundo tempo, eu vou apresentar para vocês uma outra representação, certo? Já preparando vocês para a disciplina de circuitos digitais. Então, aqui eu tenho uma representaçãozinha, certo? Essa representação, ela está semelhante àquela que vocês devem ter visto em física no ensino médio. E aqui embaixo eu tenho alternativas, escritas na forma de fórmulas da álgebra booleana, que representa esse circuito. Então, uma dessas alternativas aqui representa esse circuito assim. Vamos ver se todo mundo vai acertar. Essa tá fácil também. Olha aí, rapaz, a maioria... Não, a maioria errou. Que horror! Credo. Gente, presta atenção. Ó, vamos aqui mostrar a mídia. Então, vejam bem. Quando eu tenho um circuito como esse, né, eu vou pegar só essa partezinha aqui. Nós temos aqui um A e um complemento B, né? A ligação deles está em série, né? Então seria uma espécie de circuito em série. Esse circuito maior ele é um circuito em paralelo, certo? Então, o que é que nós podemos... Peraí, que tem... Eu estou vendo aqui, gente, que o erro, né? Ah, peraí. Acho que foi eu. É a alternativa amarela. Tá certo, tá certíssimo. Desculpa, gente. Mil perdões para vocês, a vocês. E olha que antes de começar a aula hoje, eu revisei esse material e não tinha prestado atenção nisso daqui. Olha, quem marcou o amarelo é que está correto. Então, o amarelo que realmente é a alternativa correta, beleza? Entendido? Então, parabéns aos 10 que acertaram. Então, realmente, é a alternativa amarela. Aqui eu tenho um circuito em paralelo, né?
Isso, o Elcio está fazendo a maior auê no chat. Beleza, beleza. Ninguém perdeu. Pronto, Mário. Beleza. Comemora a cambada, o Elcio. Isso, pronto. Então, gente, a alternativa em amarela é que é a correta, certo? Então, isso daqui é um circuito, quando é um circuito em paralelo, é a operação de soma, né? Depois a gente vai discutir isso mais aprofundadamente no segundo tempo da aula. Isso tá certo. Então, ficou esclarecido, né? Eu achei estranho quando eu abri aqui a mídia, vi maior, e disse, não, peraí, isso tá esquisito. Mas, parabéns, pessoal que mandou ver, maioria acertou, beleza? Então, vamos avançar para a última questão. Nosso amigo Herbert continua aqui com a sequência de 3 respostas. Vocês viram aqui a subida que o Juninho protagonizou? Na primeira pergunta, o Juninho não tinha aparecido, a nossa amiga Mari também apareceu aqui, né? Juninho tá. O Marvin também subiu bastante, parabéns, né? Mas o Juninho deu aquela arrancada. Bom, vamos lá para a última pergunta, né? Para ver se o pódio fica nas mãos do Júnior ou se o Natanael vai roubar a taça dele, roubar entre aspas, né? O Herbert, quem sabe também a Mari ou o Marvin, né? Tá todo mundo aqui no páreo, né? Vamos lá. Então, verdadeiro ou falso? Todo sistema algébrico é uma álgebra de Boolean, mas nem toda álgebra de Boolean é um sistema algébrico. Gente, isso daí foi comentado no vídeo, né? Comentado no vídeo, né? Vamos ver se vocês prestaram bem atenção. O Marvin com certeza chutou, botou ali no chat, lá lembro. Vai que tá certo, né, Marvin? Vamos lá. Exatamente. Eita, foi pau a pau, né? Bem equilibrado, mas a maioria ainda acertou, né? Então, gente, essa afirmação aqui, essa proposição, ela está falsa. Então, eu até gostaria de ler para vocês um trecho aqui do livro, né, desse livrinho aqui, que é o livro que eu utilizei para preparar essa aula. Então, ele diz o seguinte: chamamos a álgebra abstrata ou sistema algébrico a um conjunto não vazio munido de um ou mais operadores. Vou dizer, que uma álgebra de Boolean, na verdade, ela como diz aqui, todo sistema algébrico é uma álgebra de Boolean, mas nem toda álgebra de Boolean é um sistema algébrico. Na verdade, toda álgebra de Boolean é um sistema algébrico, mas nem para o nosso pódio, né? E ver quem foi o grande campeão. Terceiro lugar foi... E ver quem foi o grande campeão. Terceiro lugar foi esse PIN, que é o Matheus, né? Teve uma performance muito bacana, né? Ele foi ganhando posições, né? O Herbert também, né? E o Matheus. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui o relatório final. Temos uma questão que... Essa questão ele está dizendo aqui como questão difícil, mas foi aquela questão que eu me confundi na hora de assinalar a resposta correta e vocês todos acertaram. Então, quando eu for lançar a nota desse Kahoot para vocês, não se preocupem que todo mundo que acertou aquela questão vai receber a nota correta, tá certo? Bem, vamos só encerrar aqui essa apresentação, porque eu vou agora passar para o próximo Kahoot, tá bom? Aguardem aí um instantinho, certo? Que agora a gente vai para o segundo Kahoot do dia. E após ele, a gente vai para o nosso intervalinho, que hoje eu vou dar 15 minutos para vocês, porque o negócio está bravo. Beleza? Técnica ninja de anime, Naruto. Eu vou me informar direito sobre isso daí, certo?
E aí, quando nós estivermos na matemática discreta, eu não vou mais voar nessas referências que vocês colocam. Pronto, gente, está aí o PIN. Deixa eu ver aqui o que é que foi. O Marvin. Ah, tá. Mas agora ficou um negócio meio filosófico, né? Só explicar que é ilusão, né? Desses animes, um que eu assisti há um tempo atrás e que eu achei super legal foi o Death Note. Aqui eu ainda assisto algum episódio dele, eu acho bem bacana. De repente eu vou começar a assistir Naruto também, para poder ficar por dentro dessas referências de vocês, certo? O Death Note, eu acho que bem conhecido, né? Ah, pronto, tá ali. Pronto. Eu acho bem bacana, achei super legal. Muito, muito legal mesmo. Eu ainda não terminei todos os episódios. Eu assisto um aqui, outro lá. É muito super legal. Muito, muito legal mesmo. Eu ainda não terminei todos os episódios. Eu assisto um aqui, outro lá. Mas é muito legal mesmo. Vocês têm alguma outra sugestão de anime que o tio aqui possa assistir? O que é que vocês recomendam aí? One Piece. Eita. Ah, depois me manda lá pelo grupo lá do WhatsApp. Gente, vamos lá, né? Eita, várias sugestões. Não, peraí, Júlio, aí é demais. Gente, vamos iniciar aqui. Depois a gente fala sobre. Às vezes me confundo. Bom, presta atenção agora, ó, são só 4 questões. Todo o resultado dos axiomas de uma álgebra de Boole permanece válido se nele trocarmos soma por produto e zero por um e vice-versa. Então, isso daí se refere a quê? Eu estou falando de quê? Estou falando do princípio da não contradição, estou falando do princípio do terceiro excluído, princípio da dualidade ou princípio da identidade. Então, é aquela definição aqui, essa definição, se refere a um princípio da álgebra booleana, certo? Beleza? Então, preste atenção aí. Vitor, opa, show de bola, a maioria acertou, o princípio da dualidade. Então, gente, o princípio da dualidade ele é extremamente importante porque ele te auxilia muito na hora de você fazer alguma demonstração de algum teorema, né? Ou também quando você precisa simplificar alguma expressão da álgebra booleana, certo? Então, lembre-se sempre desse princípio da dualidade, que ele pode te ajudar muito nessas tarefas. Às vezes você tem com a aplicação do princípio da dualidade, você diminui um pouco o seu trabalho quando você precisa, como é que se diz, simplificar uma expressão e, consequentemente, como vocês vão ver no segundo tempo, aquelas expressões elas podem ser usadas para representar circuitos digitais e vice-versa, né? Então, lá em circuitos digitais, vocês vão ver simplificação de circuitos. Então, você pode fazer a simplificação começando simplificando a expressão algébrica que representa aquele circuito, beleza? Vamos ver aqui o nosso ranking. Temos aqui os nossos amigos Alessandro, Matheus, Jander, Vitor e o Herbert, né, os 5 primeiros colocados. O negócio aqui está bem disputado, ó, bem equilibrado mesmo. Beleza? Vamos à questão. De alguns axioma 8, axioma 9, 6, né? E por aí vai. Então, vejam que nós temos aí uma sequência, certo? E aí vou um pouquinho para aumentar aqui o som. O Marvin coloca cada questão que, pelo amor de Deus.
Ah, muito bem, Mano. Vamos lá. 8 pessoas, foi 8-8, né? Acertaram aqui a sequência do teorema, né? Que prova o nosso teorema 3, certo? Então, esse teorema 3 mostra o seguinte: se eu tenho uma variável qualquer, né? E eu faço a operação de soma com 1, né? Então, eu vou receber o valor 1. Ou, se eu tenho uma variável qualquer e faço a operação de produto, né? Eu vou ter o zero, vou ter zero para qualquer A pertencente ao B. Lembre-se que esse B é o nosso conjunto que representa a nossa álgebra booleana, né? Então, aqui no Teorema 3, nessa questão, vocês podem ver claramente uma aplicação do princípio da dualidade, certo? Então, o princípio da dualidade que a gente falou na questão anterior, aqui está um exemplo de como é que você pode utilizar. Então, vejam que entre uma identidade e outra, né, entre uma igualdade e outra, onde era soma virou produto, onde era 1 virou 0, então vocês têm aqui coisa bem explicadinha. Vamos ver aqui como é que está o nosso pódio, aliás, nosso ranking. Olha aí, olha o Julinho subindo novamente. Rapaz, o Julinho é aquele... Ele está se comportando como maratonista, né? Então, o maratonista, muitas vezes, ele começa lá atrás, aí depois ele vai, né? Não sei se vocês acompanham a corrida de São Silvestre no final do ano, que geralmente são os quenianos que ganham, né? Então, eles começam lá atrás e eles vão só conquistando posições, né? Então, o Julinho aqui subiu, ele ainda não apareceu aqui entre os 5 primeiros, mas o Julinho está chegando, se preocupe não que ele está chegando. O Herbert e o Temson subiram 2 posições, o Vitor também assumiu a primeira colocação, mas o Julinho vem aí. Vamos avançar. Atenção. Bom, as provas apresentadas na videoaula são do tipo, aqui é uma perguntinha para você fazer uma concatenação entre o que a gente apresentou nessa pequena introdução, nessa breve introdução à álgebra booleana e tudo aquilo que vocês viram ao longo do semestre quando a gente falava de provas, né? Então, ali seriam provas diretas, seriam provas por contradição, ou seriam provas por contraposição, ou uma prova por vacuidade. Tem uma dessas provas aí que eu não me lembro de ter falado para você. Então, por eliminação, vocês já poderiam descartá-la, né, do rol das alternativas possíveis. Vamos ver lá. Show de bola, maioria acertou prova direta. Então, as demonstrações que foram apresentadas no vídeo, todas são exemplos de provas diretas, certo? Não tem muito o que a gente discutir aqui. Beleza? Prova por contradição é aquela que a gente nega a conclusão e espera obter uma contradição no decorrer que nós utilizamos a contrapositiva da condicional. Lembrando o seguinte, só para refrescar a memória de vocês, quando eu for fazer uma prova por contraposição, eu vou pegar uma condicional, P condicional Q, e vou trabalhar com uma outra condicional, sendo que nessa outra condicional eu vou ter a negação do antecedente da primeira condicional. Não é isso. Aliás, não é o axioma 7, não. Aliás, nem existe esse axioma aí, na verdade. Está totalmente errado isso aqui. Beleza? Bom, então vamos ver como é que ficou o nosso pódio. Terceiro lugar, o nosso amigo aí, Julinho, né? Ele chegou no pódio, né? E o nosso segundo lugar, o Herbert, o Vitor manteve a liderança. O Vitor, Bruno e Alessandro, quarto e quinto lugar. Então, vocês devem ter percebido que o Vitor, ele vinha sendo perseguido pelos demais, né? Sendo ameaçado a sua primeira colocação o tempo todo. Nosso amigo Julinho foi conquistando colocações. Talvez, se tivesse mais uma pergunta nesse carro, nosso amigo Julinho teria chegado em segundo, ou quem sabe
conquistado a primeira colocação, mas parabéns a todos, né? Vamos ver aqui o nosso relatório. Não teve uma pergunta difícil, isso é muito bom. Mesmo assim, eu vou analisar o relatório e vou pegar aquela questão que teve um índice de acertos mais baixo do que as demais, certo? Isso para a nossa avaliação de quarta-feira. Interromper aqui o compartilhamento. Bom, meus amigos, são 10 quando for 11 horas, a gente está de volta para o nosso segundo tempo da nossa aula, tá certo? Então, aguardo vocês às 11 para